E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais um review de The Wicked Game, com a resenha do episódio 2. E olha, meus amores, The Wicked Game entrega tudo o que a gente quer de um BL com ambição narrativa. Tensão, charme, humor e um perigo que vem tanto das emoções quanto do submundo. Um episódio excelente, divertido e intenso, desses que te fazem pensar, o Thanos vai durar muito mesmo, né? E quem pode culpar o homem? Afinal, o Pin é simplesmente irresistível. Bora lá comentar tudo do segundo episódio de The Wicked Game. Vamos lá! O episódio começa exatamente onde paramos, o Pin caindo em cima de Tan. É claro que Pin, que não nasceu ontem, finge uma dor nas costas só para continuar deitado sobre o peito másculo do policial. Tan, tímido e desajeitado, joga Pin no chão num reflexo imediato, mas se apressa em pedir desculpas. E o meio sorriso que Pin dá depois, esse é o olhar de quem já escolheu um alvo. De manhã, Pin prepara o café e serve para ele com aquela naturalidade calculada que só os verdadeiros perigos sabem ter. E no meio da conversa ele solta eu quero exatamente alguém como você. Tan toma um susto tão grande que cospe a água. Pin ri e explica que quer alguém para ser seu guarda-costas. Tan diz que não precisa do dinheiro dele e Pin, provocador como sempre, rebate. Você quer outra coisa? Eu posso te dar também. E pronto, a tensão já está instaurada. O clima entre eles ferve. A tia de Pin chega depois e comenta, cheia de segundas intenções, que o sobrinho nunca traz ninguém para dormir ou para tomar café da manhã. Mal sabe ela, ou talvez ela saiba, o tamanho da encrenca emocional que está prestes a se formar. De volta ao hospital, Pin aparece todo cheio de si, debochado, com aquele sorriso de quem acabou de ganhar uma briga. Faz questão de se gabar. Os capangas de Jet, aqueles inúteis, não conseguiram se livrar dele. Jet, furioso, pune os incompetentes e mostra o temperamento explosivo que herdou da mãe, uma mulher que claramente leu o manual como criar um sociopata funcional. Seu secretário, fiel escudeiro, que parece ter sentimentos mais complexos do que a hierarquia permite, promete resolver o problema. Já Risa tenta conversar com o pai sobre o que Jet fez, mas o homem é o retrato do machismo envelhecido. Diz que não há mulheres no conselho porque elas se preocupam mais com a vida dos outros do que em aprimorar as próprias habilidades. Gente assim não é confiável, declara ele. É o tipo de frase que envelhece mal já no instante em que sai da boca, né? Indignada, Risa ou Risa, não sei como vocês preferem chamar ela aí, desabafa com a mãe, que solta uma daquelas verdades duras. Você deu sorte de nascer mulher. Se fosse homem como o Pin, talvez nem viva estivesse. A gente entende o peso dessa frase. É o retrato de uma família destruída por machismo, poder e uma boa dose de insanidade hereditária. É um lembrete cruel de que, nesse universo, o poder vem sempre acompanhado de violência. Só que a Risa não está disposta a sair desse mundo, né, Brasil? E aí a tia do Pin, que é tão eficiente quanto as investigações paralelas de uma boa novela das 9, descobre que Tan era capitão da polícia, especialista em narcotráfico, até ser demitido por um escândalo de corrupção. E o último caso dele envolvia justamente o fentanil, que é um remédio que está sendo contrabandeado do hospital da família de Pin. O próprio Pin começa a suspeitar que seu irmão está por trás disso, e de fato está, mas pelo jeito, não pelos motivos que ele imagina. Para recrutar Tan, Pin arma uma cilada, faz parecer que Jet também está atrás dele, contrata alguns figurantes para quebrar a loja do policial, forçando-o a procurar ajuda. Tan, irritado, pressiona Pin contra a parede, o tipo de cena que parece briga, mas respira tensão sexual, e pergunta quem ele é e o que sabe. Pin joga sua cartada, nós dois podemos derrubar Jet juntos, trabalhe pra mim. Manipulação de alto nível. E é importante dizer, o Pin não é um mocinho, ele é movido por vingança, e isso é o mais fascinante. Ele é calculista, mas humano, ferido e por isso irresistivelmente perigoso. Descobrimos então que a mãe de Tan adoeceu de tanto estresse após o escândalo envolvendo o filho, né, gente? Os policiais armaram para o Tan ali para tirar ele da jogada, né, não querendo que ele continue investigando esse caso em relação ao fentanil e tal, né? E o pai, para protegê-la, se mudou com ela para Huayin. Ele diz a Tan que nada disso foi culpa dele, que o filho dele é um policial honesto, que está sendo cancelado agora pelo povo, né, porque a reputação dele foi pro buraco, mas ele ainda tem os pais dele, né? Eles sabem que o Tan não fez nada de errado, né, gente, que é um policial íntegro, né? No dia seguinte, como o Pin esperava, o Tan aparece no escritório e assina o contrato de trabalho. Agora, oficialmente, ele é o seu guarda-costas. Pin o repagina inteiro, terno sob medida, cabelo impecável,
pose de segurança de alto nível, até o momento glorioso em que a porta de vidro fecha bem na cara dele, glamour interrompido e um toque de comédia involuntária. E eles acabam presos dentro do elevador, né, e o Pin começa a ter um ataque de pânico. O trauma vem da infância. Jet, seu irmão, o trancou num armário escuro quando eles eram crianças. Riza viu, mas foi ameaçada por ele e não fez nada. Tan o ajuda a se acalmar e conta que, quando sua reputação como policial foi destruída, também começou a ter medo de multidões, de olhares, de julgamento. Ele entende o que é sentir vergonha do próprio nome, mas Pin, pragmático, corta o assunto. O passado já foi. Tan tenta oferecer apoio, mas Pin prefere fingir que é invencível, e é aqui que a série mostra uma de suas forças. Ela entende que vulnerabilidade e orgulho podem coexistir no mesmo olhar. Em outra frente, Pin reencontra Jet e o pai no campo de golfe. O pai acaba com Jet, lembrando que enquanto ele contrata assassinos, Pin está fechando negócios em Singapura, e a humilhação vem completa. O velho ainda avisa que, se isso vazar, a reputação da família acaba. Jet surta, se afunda nas paradinhas que prometeu abandonar, e em meio ao delírio vemos flashes de sua mãe, uma mulher que o criou com uma ideologia de poder doentia, dizendo que o hospital é dele por direito. É trágico perceber que Jet é um produto da própria família. O secretário, sempre ao lado dele, observa tudo, e a pergunta fica no ar: por que alguém tão inteligente seria tão conivente? Lealdade? Dependência? Ou algo mais íntimo e não dito? Enquanto isso, Riza reaparece toda amistosa, dizendo a Pin que está do lado dele. Tan aceita o café que ela oferece, mas Pin, sem hesitar, joga os 2 copos no lixo assim que Riza vai embora. Você não pode confiar em ninguém da minha família, declara ele. Tan insiste que Riza parece gentil e é bonita. Pin se aproxima, cruza as pernas com calma e responde: eu posso parecer calmo, mas sou ciumento. Um lembrete de que o charme de Pin é tão perigoso quanto irresistível. Os amigos policiais de Tan descobrem uma festa onde a paradinha está sendo distribuída. O problema: só entra quem tiver uma pulseira vermelha. Pin resolve o impasse da forma mais Pin possível. Espanca um bêbado no banheiro e pega dele. E claro, aproveita para fazer o Tan trocar de roupa, não sem provocar. Você é tão pervertido, sabia? E honestamente, o Pin não está errado, gente. O Tan interpreta qualquer aproximação dele como um prenúncio de algo mais, né? Como se fosse uma dança de acasalamento. Na festa, a beleza de Pin faz o salão parar. Os homens se aproximam como mariposas na chama. Rei, o anfitrião, cai no feitiço. Pin o seduz com facilidade e consegue uma amostra da paradinha. Mas Ray não é tão burro quanto parece. Ele injeta a substância à força em Pin e o carrega pra cama. É o tipo de cena que muda o tom do episódio. Pesada, tensa, quase sufocante. Nisso, o secretário de Jet chega à festa e o clima, que já estava tenso, ganha contornos de filme policial. Ele entra discreto, com um olhar calculado de quem sabe exatamente o que veio fazer: apagar rastro. Ele começa a recolher todos os frascos da paradinha que podem incriminar seu chefe. Um a um desaparece dentro da maleta que ele carrega com frieza. Mas há um problema: falta um frasco. Aquele que, é claro, está nos bolsos de Pin, e o Tan consegue salvar o Pin aqui, dando com os homens que estavam preparados para violentar o Pin aqui. E aí o secretário entra no modo caça. Ele avista o Pin cambaleando, né, sendo ajudado ali pelo Tan, e ele começa a seguir os dois, né, primeiro a pé, depois de carro. O secretário do Jet se aproxima rápido, mas é interrompido quando a secretária de Riza surge no caminho, literalmente se colocando na frente. Ela o impede de prosseguir, criando uma distração calculada, e nesse momento ele perde os dois de vista. E aqui a série planta mais uma semente de intriga. A secretária de Riza não é inocente, e Riza também não é apenas uma coadjuvante. Ela está jogando o próprio jogo, e se tem algo que The Wicked Game faz bem, é deixar claro que nesse tabuleiro ninguém está completamente limpo. Dentro do carro, o caos se instala. A paradinha corre no sangue de Pin como fogo líquido. O corpo dele está em chamas e o desejo vem como um impulso desgovernado. Ele tenta conter, mas não consegue. De volta ao apartamento, Pin está fora de controle. A paradinha intensificou tudo, inclusive o desejo. Ele não consegue parar de tocar Tan e o policial o segura, o leva até a banheira e liga para a tia de Pin. Mas Pin o puxa, o prende e o beija com força, com raiva, com desespero. Tan, ético mesmo em meio à tentação, não se aproveita da situação, apenas o segura, o acalma, o banha com cuidado depois. Então Pin, vulnerável, implora: não me deixe, ninguém me ama. Tan se pergunta o que esse homem passou para dizer algo assim, porque enquanto Pin fala, ele solta uma risada amarga, quase demoníaca, e o flashback explica: ainda criança, Pin sofria bullying, apanhava, era humilhado, até que um garoto apareceu para defendê-lo, se autodenominando de Homem Trovão. Esse garoto, ao que tudo indica, era o próprio Tan criança. Voltando ao presente, Tan o observa dividido entre o dever e o afeto, e fica claro pra gente que esse relacionamento vai ser tudo menos simples. Em relação ao episódio 2 de The Wicked Game, é isso que eu tinha pra comentar. E agora, como sempre, eu irei comentar preview do próximo episódio, mas em respeito que eu não quero spoiler do próximo episódio, se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão pra você que ficou comigo. Bora detalhar a preview do episódio
episódio 3 de The Wicked Game? Vamos lá. A preview do próximo episódio promete levar tudo isso à estratosfera. Tan diz a Pin que, se conseguirem as provas, poderão levar Jet à justiça. Jet, por sua vez, ameaça Pin mais uma vez, e Pin devolve na mesma moeda. Jet tenta atacá-lo, mas Tan interfere. Vemos Rizar sendo atingida por um líquido. O que será que Jet aprontou? Seu secretário investiga Tan, enquanto Jet, cada vez mais instável, prepara uma maleta de armas. E para encerrar com chave de ouro, Tan bêbado encara Pin e diz: não fica me seduzindo se não for sério. Pin só olha para ele, o olhar de quem entende perfeitamente o que está fazendo, e nós, espectadores, entendemos também. The Wicked Game não é apenas um jogo perigoso, é um vício mesmo. Tô muito ansioso pro episódio 3 de The Wicked Game, e vocês comentam tudo aí pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!